Posso limpar sua mansão por um prato de comida? Mas quando o CEO milionário a viu, ele congelou. Por favor. Eu não quero caridade. A voz de Emily tremeu sobre o barulho das gotas de chuva caindo na entrada de pedra da mansão em Boston. Um relâmpago brilhou através do portão de ferro forjado quando ela apertou o botão do interfone, enterrando o rosto nos fios dourados e encharcados grudados em sua testa. Só pergunto se posso limpar sua casa por um prato de comida para minha filha. Lá dentro, Alexander Thorne, 37 anos, CEO de uma grande imobiliária, olhava fixamente para o monitor da sala de segurança. Seu maxilar se apertou ao ver a criança agarrada à mãe. A menina usava uma pulseira de contas de madeira idêntica à que ele havia dado à sua filha Lily, antes do acidente. Sua respiração ficou presa. Ele apertou um botão e os portões de ferro se abriram com um chiado. Emily entrou pela entrada, segurando Rose, seu corpo pequeno tremendo. Ela endireitou os ombros, os olhos cheios de medo e uma determinação feroz. Quando encontrou Alexander no hall de entrada, sua voz era entrecortada e comedida. O que você quer? Emily firmou a voz. Só uma refeição para minha filha. Farei qualquer trabalho que você precisar. Só uma refeição. Ela se endireitou, encharcada, mas orgulhosa, e Alexander olhou para o rosto pequeno e pálido de Rose. Um trovão ribombou fracamente nos lustres acima. Ele se afastou e disse suavemente, entre. A criança precisa comer. Emily conduziu Rose para um corredor de hóspedes mal iluminado, ladeado por retratos clássicos. Alexander a seguiu. Silenciosamente. Ele as observou chegarem a uma modesta suíte de hóspedes na ala leste. Sem dizer uma palavra, ele se virou e subiu a escada de mármore. Em poucos minutos, Alexander retornou e colocou um pequeno embrulho do lado de fora da porta, um suéter minúsculo e calças para uma criança, meias macias enroladas. Nenhum bilhete, apenas aquele gesto preciso. Emily hesitou antes de pegá-los, olhando para as bochechas pálidas de Rose. Vestiu a filha, sussurrou, coma agora. E delicadamente a deitou em um catre extra para descansar. Alexander subiu a escada curva até seu escritório particular, segurando uma foto emoldurada de Lily. A visão de Rose usando a mesma pulseira o dilacerou. Suas palmas tremeram. Do lado de fora do quarto de hóspedes, Emily estava sentada em um banquinho baixo ao lado da cama de Rose, dando-lhe um recipiente de caldo quente. Rose sorveu lentamente, as pálpebras tremendo. Emily limpou as migalhas dos lábios e envolveu a criança no suéter limpo. Ela sussurrou obrigada, embora duvidasse que suas palavras alcançassem alguém lá em cima. Alexander colocou a foto de volta na mesa, com o rosto ilegível, porém trêmulo, olhou pela vidraça manchada de chuva, para além dos jardins que abrigavam os lilazes favoritos de Lily. Enquanto as lembranças ameaçavam invadir o silêncio, Rose se mexeu, murmurou algo pequeno e adormeceu. Emily permaneceu por perto, tirando o cabelo do rosto. Ela segurou a trouxa de roupas, depois se levantou e deslizou silenciosamente para o corredor. Parou na soleira, curvou-se levemente, sem olhar para trás, disse obrigada por nos deixar ficar. Nenhuma resposta veio. Emily fechou a porta suavemente atrás de si. Alexander estava no patamar acima, com os olhos fixos na porta fechada. Ele pressionou a mão contra o corrimão frio. A respiração de Rose se estabilizou suavemente no silêncio da noite. Emily pegou a tigela vazia. Cuidado para não acordá-la. Ela saiu para o corredor, parando sob um tênue raio de luar que filtrava através do vitral. Vidro. Os portões ainda estavam abertos atrás dela, mas ela não retornaria para a tempestade dentro do escritório dele. Alexander fechou os olhos e pressionou a foto emoldurada contra o coração. O riso de Lily ecoou em sua memória, brilhante, desprotegido, insubstituível. Ele pousou a foto delicadamente e sentou-se diante de um baú de madeira empoeirado ao lado de sua mesa. Ele levantou a tampa para revelar a pulseira de contas de Lily combinando com a de Rose. Ele tocou as contas como se estivesse tocando Lily novamente. Seus lábios tremeram com um sussurro fraco. Por que ninguém me disse que ela havia voltado assim? A mansão se instalou ao seu redor, vazia, mas cheia de fantasmas. Alexander levantou-se, indo até a sacada acima do saguão, olhando para o corredor silencioso. Em algum lugar além das paredes, Emily e Rose dormiam. Ele fechou os olhos, a chuva ainda batendo nas janelas, e sentiu algo se mover dentro dele, uma fenda entre a tristeza e a esperança, rompida pelo apelo de uma mãe e pela pulseira de contas de uma criança. O aroma de esmalte com aroma de limão se misturava ao leve cheiro de chuva enquanto Emily se movia silenciosamente pelo corredor, pano na mão,
limpando o corrimão esculpido da grande escadaria da propriedade Thorne. Já haviam se passado 2 dias desde aquela noite tempestuosa em que ela chegará ao portão com Rose nos braços. Ela não pedirá para ficar mais tempo, apenas para ganhar o sustento com trabalho. Alexander não dissera muita coisa desde que os deixará entrar, mas também não pedirá que fossem embora. Rose brincava discretamente por perto com uma boneca de pano que Emily costurara de uma camiseta velha. A menina ainda parecia mais magra do que deveria, mas a cor havia retornado às suas bochechas e seus olhos seguiam a mãe com uma curiosidade sonolenta. Quando Alexander entrou no saguão com passos silenciosos, Rose olhou para cima e inclinou a cabeça. Mamãe, ela sussurrou, puxando a camisa de Emily. É o homem com a voz triste. Emily se virou, assustada. Alexander parou no meio do caminho. Eu sinto muito, disse Emily rapidamente, limpando as mãos na calça jeans. Ela não quis ofender. Ela percebe as coisas. A expressão de Alexander não mudou, mas seu olhar permaneceu em Rose por mais tempo do que o normal. Crianças costumam fazer isso, disse ele, passando por elas e desaparecendo na biblioteca. Naquela noite, enquanto Rose dormia encolhida numa cama de hóspedes grande demais para seu corpo minúsculo, Emily sentou-se perto dela no tapete, remendando um pequeno rasgo no único casaco de Rose. O abajur de cabeceira lançava um brilho suave, iluminando os finos fios de seu cabelo dourado. Enquanto trabalhava, sentiu um nó na garganta. Havia algo surreal em estar sentada naquela mansão, quentinha e segura pela primeira vez em semanas. Apenas 3 semanas antes, elas ainda moravam na van enferrujada estacionada atrás de um posto de gasolina. O motor morrera durante a primeira geada da estação, sem emprego, sem economias e sem família para ligar. Emily enrolara Rose em camadas de suéteres velhos e cantara canções de ninar para ela em meio ao zumbido dos caminhões que passavam. Fora o ponto mais baixo do que quando ela deixou o emprego de enfermeira depois que sua supervisora começou a fazer investidas inapropriadas e a administração do hospital decidiu desviar o olhar. Mais baixo ainda do que no dia em que o pai de Rose foi embora, batendo a porta do apartamento sem olhar para trás. Emily não tinha chorado naquela ocasião, mas agora, no conforto silencioso da casa daquela estranha, seus olhos se encheram de algo quente e desconhecido. Alívio, talvez. Ou culpa por sentir alívio. Quando finalmente se deitou ao lado de Rose, puxando o cobertor sobre as duas, notou algo no criado mudo, uma pequena bandeja com uma xícara de leite morno e 3 biscoitos amanteigados. Rose dormia profundamente, inconsciente. Emily franziu a testa. Não ouvirá ninguém entrar. Pegou a xícara. Estava quente ao toque, uma gentileza silenciosa. Olhou para a porta, agora fechada. Na manhã seguinte, Emily varreu o chão da cozinha enquanto Rose se sentava no cantinho do café da manhã, pintando com o conjunto de giz de cera velho que Alexander havia colocado no balcão. Emily não os pedirá. Não precisava. Alexander assentiu brevemente e saiu com o telefone pressionado contra o ouvido. Sem perguntas, sem sermões, apenas aquela presença silenciosa se movendo pela casa como uma sombra. Mais tarde, enquanto colocava Rose para dormir, a criança sussurrou, ele olha para você como se estivesse pensando em algo triste. Emily alisou os cachos da criança e sentou-se num canto, sem saber como responder. Naquela noite, enquanto o crepúsculo se instalava sobre a propriedade, Emily estava perto da janela da cozinha, observando o crepúsculo se aproximar do gramado. Ela não sabia por que Alexander havia permitido que eles ficassem. Não sabia o que ele vira na pulseira de Rose ou porque havia colocado leite e biscoitos ao lado da cama sem dizer uma palavra. Ela estava grata, mas cautelosa. Pessoas com tanto dinheiro não ajudavam sem motivos. Mesmo assim, ele não havia lhe perguntado nada, nem mesmo seu sobrenome. Lá em cima, Alexander estava sentado em seu escritório, olhando para a lareira. Seus dedos traçaram as ranhuras da pulseira de contas em sua mesa, a gêmea da de Rose. O riso dela vindo da cozinha ecoou fracamente pelos corredores. Era um som que ele não ouvia há anos, desde Lily. Ele fechou os olhos, apenas por um instante, e naquele suspiro lembrou-se de como era voltar para casa ouvindo a voz de uma criança. Não sua filha, não mais, mas talvez algo próximo disso. A mansão era silenciosa como só a dor consegue silenciar um lar. Densa, inflexível e paciente. Embora grandiosa em sua arquitetura, a propriedade de Alexander Thorne parecia mais um mausoléu do que um lugar para morar. Cada corredor ecoava com lembranças, nenhuma mais alta do que aquelas deixadas pela garotinha cujo riso um dia encheu aqueles corredores. 4 anos se passaram desde o acidente.
Alexander estava parado na soleira da porta do quarto das crianças no andar de cima, com a mão agarrada ao batente. Ele raramente entrava no quarto. As paredes, ainda pintadas de um lilás suave, exibiam murais desbotados de nuvens e pássaros. Sua estante permanecia intocada. Bichos de pelúcia estavam congelados no lugar para sempre, esperando para serem abraçados. Lily tinha 7 anos, era curiosa, doce, com uma paixão selvagem por orquídeas roxas. Ela costumava desenhá-las constantemente em guardanapos, em recibos, até mesmo nas paredes. Um desses desenhos, borrado e torto, colado com fita adesiva na porta da geladeira, ainda estava lá. Ele não conseguia se obrigar a removê-lo. No dia em que ela morreu, ele estava em um voo para Londres, finalizando um acordo internacional. A mãe dela, sua ex-esposa, ligou para ele depois do acidente. Sua voz estava frenética. Achei que você soubesse que ela estava comigo, ela soluçou. Ele não sabia, e não se despediu. Desde então, Alexander se enterrou em trabalho, expansão, aquisições. Números e relatórios eram fáceis, emoções previsíveis não. Ele havia construído um império sobre seu silêncio. Era mais seguro assim. Mas agora a voz de Rose, tão parecida com a de Lily naquela idade, estava se infiltrando pelas frestas. Naquela manhã, enquanto Alexander revisava documentos em seu escritório, ele ouviu passos suaves no andar de cima. Emily estava limpando, provavelmente arrumando os quartos de hóspedes. Ele deixou para lá. Ela foi cuidadosa, respeitosa, até que ele ouviu o rangido da porta do quarto do bebê. Seu pulso disparou quando chegou ao quarto. Emily estava de pé ao lado da pequena cama branca, segurando um travesseiro azul claro nas mãos. O tecido estava rasgado na costura, expondo um amontoado de enchimento. O que você está fazendo? Sua voz saiu mais ríspida do que pretendia. Emily deu um pulo, assustada. Eu sinto muito, ela gaguejou, colocando o travesseiro delicadamente. Estava rasgado. Eu só ia consertá-lo. Você não deveria estar aqui, disse ele, com a voz áspera como vidro quebrado. Ela abaixou a cabeça. Eu não sabia. Eu realmente não queria me intrometer. Ele não respondeu. O quarto estava cheio de fantasmas. Naquela noite, Alexander voltou ao quarto do bebê depois que Emily e Rose foram para a cama. O travesseiro estava de volta no lugar, cuidadosamente costurado. Um pequeno bilhete estava em cima. Sinto muito por tocar em algo sagrado. Eu só queria ajudar Emily. Seus dedos percorreram os pontos. Eram cuidadosos, delicados. Ele se sentou no chão, encostado na parede, o travesseiro no colo. Pela primeira vez em anos, lágrimas rolaram por suas bochechas. Não altas, apenas ali, persistentes como o peso que ele nunca se permitiu liberar. Lá embaixo, Emily andava de um lado para o outro na cozinha, sem saber se havia exagerado. Mas algo no olhar de Alexander quando a encontrou segurando o travesseiro revelava uma dor mais profunda que a raiva. Um homem que trancou a porta de tristeza e jogou a chave fora. Na manhã seguinte, ele apareceu na porta da cozinha enquanto ela servia uma tigela de cereal para Rose. Tenho mais cômodos que precisam de limpeza, disse ele, sem encará-la. Se você estiver disposta a ficar mais uma semana. Emily olhou para ele, surpresa. Claro. Obrigada. É mais fácil ter alguém em casa, acrescentou ele, mais para si mesmo do que para ela. Rose. Ela faz parecer como costumava ser. Emily assentiu suavemente, compreendendo sem precisar de cada palavra. E embora nenhum dos dois tenha dito isso em voz alta, algo mudou naquele momento, um acordo silencioso, não de dívida nem de caridade, mas de cura. Hesitante, mas começando. O jardim havia ficado abandonado há muito tempo. Era rastejava preguiçosamente pelo caminho de pedras, e flores silvestres floresciam onde bem entendiam. Cercas vivas outrora bem cuidadas haviam se tornado macias e irregulares. Alexander raramente vinha ali. O lugar fora o favorito de Lily. Agora era apenas mais um lembrete, mas Rose o reivindicara como se pertencesse a ela. Todas as tardes, enquanto Emily limpava ou dobrava roupa, Rose corria descalça pelo quintal, rindo de borboletas e tentando nomear flores com o vocabulário de sua filha pequena. Ela adorava a fonte, mesmo que ela tivesse parado de funcionar há muito tempo. Ela a chamava de água sussurrante. Às vezes, Emily sentava-se ao lado dela e lhe ensinava rimas simples, traçando as palavras na terra com um graveto. Naquela manhã, Alexander saiu para a luz do sol pela primeira vez em semanas. Ele havia saído em busca de algo, talvez ar, talvez silêncio, mas encontrou Rose.
Ela estava parada sob a velha macieira, com os braços estendidos em direção a um galho baixo. Seus dedinhos não conseguiam alcançar a fruta. Alexander hesitou, depois se aproximou sem dizer uma palavra. Ele pegou a maçã mais vermelha e ofereceu a ela. Rose a pegou com os olhos arregalados e, inesperadamente, envolveu as pernas dele com os braços. Obrigada, senhor voz triste, disse ela suavemente, apoiando a cabeça no joelho dele. Alexander congelou. Rose? Emily chamou da varanda. Afobada, ela desceu correndo os degraus, com os olhos apologéticos. Sinto muito, disse ela, puxando a filha de volta com delicadeza. Ela gosta de dar nome às pessoas. Alexander olhou para a maçã ainda na mão de Rose e depois para Emily. Está tudo bem, disse ele. Sua voz era baixa, não fria. Ela diz que sua voz parece a de alguém que perdeu uma música, acrescentou Emily, sorrindo timidamente. Eu disse a ela que algumas pessoas carregam silêncio no coração. Ele não sabia como responder a isso. Mais tarde, eles se sentaram na cozinha enquanto Rose tirava um cochilo no andar de cima. Emily descascou batatas e Alexander, pela primeira vez, não se refugiou em seu escritório. Sabe, disse Emily, olhando de soslaio. Antes de tudo isso, eu trabalhava em uma casa de repouso. Principalmente em turnos noturnos. Não era glamouroso, mas eu gostava de ouvir os residentes falando sobre o passado. O que aconteceu? Perguntou Alexander. Suas mãos pararam. Um supervisor começou a me encurralar, dizendo coisas que não deveria. Quando relatei, disseram que eu inventei. Saí naquele dia. Houve um silêncio. E o pai da Rose? Ele perguntou gentilmente. Saiu quando eu estava grávida de 3 meses, ela disse simplesmente. Nunca ligou. Nunca olhou para trás. A testa de Alexander franziu. Isso é imperdoável. Emily deu de ombros. Parei de esperar para entender. Rose nasceu no banco de trás da nossa velha van. A primeira coisa que ela fez foi gritar, alto e forte. Esse som me fez continuar. Ele a observou enquanto ela cortava a última batata, seus movimentos firmes, decididos. Você é mais forte do que imagina, ele disse baixinho. Naquela noite, a chuva voltou, suave desta vez, como uma canção de ninar. No telhado, Emily e Rose se aconchegavam no sofá da sala, enroladas em um cobertor de tricô. A lareira crepitava levemente. Elas tinham adormecido. O corpinho de Rose aninhado ao lado da mãe, o braço de Emily a envolvia protetoramente. Alexander desceu para pegar um copo d'água, mas parou quando as viu. Ele não se aproximou. Ele simplesmente ficou parado no corredor, observando o suave subir e descer da respiração delas, a mãozinha de Rose enroscada na blusa de Emily, o jeito como o rosto de Emily, mesmo dormindo, parecia pronto para acordar ao menor som. Ele ficou lá por um longo tempo. Então, silenciosamente, apagou a luz do corredor para que não as acordasse e voltou para o andar de cima. Podia sentir aquilo, algo que não se permitia há anos, um calor delicado e perigoso. Estava começando a se importar, mas se importar era um risco, e a última vez que ele amou sem restrições. Isso o havia destruído. Ainda assim, deitado na cama, a imagem de Emily e Rose persistia atrás de seus olhos. Ele os fechou, pela primeira vez em anos, o sono não veio como uma fuga, mas como um lugar onde o riso delas o seguiu até os sonhos. A tempestade chegou sem aviso. No início da noite, o céu havia adquirido a cor de ferro, e a chuva caía em grossas camadas, tamborilando contra as janelas altas da propriedade Thorne. Trovões ribombavam baixos à distância, mas lá dentro as luzes ainda brilhavam calorosamente. Até que pararam. Precisamente às 19h08, a casa inteira piscou na escuridão. O zumbido da geladeira parou. As luzes de segurança se apagaram. No silêncio que se seguiu, apenas o suspiro suave de Rose se fez ouvir. Emily estava perto da cozinha, segurando uma lanterna. Bem, ela disse com uma calma que não sentia direito, acho que vai ser uma noite à luz de velas. Rose bateu palmas como em um acampamento. Em poucos minutos, Emily colocou algumas velas na mesa de centro. Suas pequenas chamas tremeluziam contra o vidro, lançando uma luz dourada e quente pela sala de estar. Ela enrolou Rose em um cobertor e sentou-se com ela no tapete. Alexander se juntou a eles, incerto, segurando um grosso livro de poemas em uma das mãos. Ele hesitou perto da porta. Vamos, Emily disse, dando tapinhas no chão. Nós não mordemos. Alexander riu baixinho, sentando-se rigidamente. A luz das velas suavizou suas feições, apagou as linhas acentuadas que geralmente marcavam seu rosto.
Conte-nos uma história, mamãe, Rose piou. Emily recostou-se, com um sorriso brincalhão. Certo. Era uma vez um pequeno ouriço que queria voar. Enquanto a história se desenrolava com exageros selvagens e vozes bobas, Rose ria incontrolavelmente, seu riso enchendo cada canto da sala. Ela rolou para o lado, uivando de alegria quando Emily imitou um ouriço tentando construir asas com folhas e barbante. Alexander a observou, atordoado. Não foi o som da risada que o desfez, mas o formato dela, o jeito como o nariz de Rose se enrugava, o pequeno suspiro entre as risadas. Era exatamente como Lily costumava rir. Suas mãos tremiam. Emily terminou a história, rindo agora, e olhou para ela. Seu sorriso desapareceu. Você está bem? Alexander piscou. Ele não percebeu que as lágrimas tinham vindo até que uma escorreu por sua bochecha. Ele desviou o olhar rapidamente, mas sua voz falhou quando disse, não ouço esse som há 4 anos. Emily não disse nada. Ela esperou. Minha filha, disse ele após uma longa pausa. O nome dela era Lily. Ela tinha 5 anos. Ela morreu em um acidente de carro. Eu estava em uma reunião do outro lado do país. Eu não estava lá. Os olhos de Emily se suavizaram. Sinto muito. Eu tentei, disse ele, com a voz rouca. Tentei esquecer ou enterrar, ou trabalhar tanto que parasse de doer. Mas às vezes eu vejo Rose e sinto como se estivesse me afogando de novo. Emily se aproximou, sem tocá-lo o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. Você acha, perguntou ela suavemente, que a dor realmente passa? Ou ela só precisa de alguém disposto a carregar um pedaço dela com você? Alexander olhou para ela então. Realmente olhou. A luz de velas brilhou em seus olhos, e por um momento ele viu não uma mãe solteira lutando ou uma hóspede temporária, mas uma mulher que também havia conhecido a perda e escolhido o amor mesmo assim. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o único som era o ritmo constante da chuva. Mais tarde, Emily adormeceu no sofá, Rose aninhada ao lado dela. Alexander se levantou e gentilmente colocou um cobertor de lã macia sobre os ombros dela. Sua mão permaneceu ali por um segundo, depois se retirou. Ele olhou para eles, uma família sem tentar ser. Recuou para as sombras do corredor, mas o calor permaneceu em seu peito, teimoso e desconhecido. Não dormiu muito naquela noite, mas pela primeira vez não temeu os sonhos. A matéria se estilhaçou com uma única manchete. Apareceu primeiro em um blog de fofocas, fonte barata, fotos granuladas e um título cruel. CEO bilionário brincando de casinha com empregada doméstica sem teto. Mas pela manhã a história se espalhou como fogo. O portão da frente da propriedade Thorne estava lotado de repórteres. Emily assistiu horrorizada por trás das cortinas da sala de estar enquanto microfones eram enfiados nas grades. Flashes piscavam como relâmpagos. É verdade que ela estava morando em uma van? Ela o prendeu, Sr. Thorne? A criança é sua? Rose choramingou diante do caos. Emily a puxou para perto. Alexander, calmo, mas furioso, se posicionou diante das câmeras. Esta mulher, disse ele, com a voz firme e ponderada, é a razão pela qual minha filha sorri novamente. Ela é a razão pela qual eu me lembro de como respirar. Seus olhos percorreram a multidão. E se algum de vocês a chamar de interesseira novamente, ouvirão dos meus advogados. A imprensa congelou lá dentro. Emily sentou-se em silêncio atordoado. Ela não esperava que ele a defendesse tão publicamente, tão ferozmente. Naquela tarde, James Mallory, o amigo mais antigo de Alexander e a única pessoa que ousara manter contato ao longo dos anos, apareceu sem avisar. Ele caminhou pela cozinha como se fosse o dono do lugar, parou na frente de Alexander e ergueu uma sobrancelha. Você parece diferente. Alexander deu um sorriso irônico. Tão ruim? Não. Tão viva. Eles estavam sentados no escritório, com uma lareira crepitando silenciosamente ao fundo. James olhou para a vela na mesa, depois para o caderno aberto com os desenhos de Lily. Então ela fez isso, disse James. Ela conseguiu. Alexander suspirou. Eu não planejei isso. Eu os deixei entrar, pensando que era temporário. Mas agora Rose ri, e eu juro que ouço Lily em cada som. Emily me olha como se eu não estivesse quebrado, e eu? Eu quero ser o homem que ela pensa que eu sou. James se recostou. Então seja ele. Lily se foi, Alex. Mas você não. Você pode escolher se a memória dela se torna sua âncora ou suas asas. Alexander olhou fixamente para o fogo por um longo momento, depois assentiu. Mais tarde naquela noite,
Enquanto Rose tirava uma soneca e a casa ficava silenciosa novamente, ele encontrou Emily dobrando roupa no quarto de hóspedes. Ele hesitou na porta, então entrou, segurando algo pequeno. Eu queria te dar isso. Ele entregou a ela uma caixa de madeira, lisa por fora, mas cuidadosamente esculpida por dentro, era um livro fino e desbotado. A Covid estava macia com o tempo. O título quase apagou as aventuras da coelhinha Pinha. O favorito de Lily, ele disse. Ela me fazia ler todas as noites, mesmo quando decorava cada palavra. Emily passou os dedos pela lombada. A gentil Rose vai adorar, pensei. Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Você me lembra dela. Da Lily. Você ama Rose do mesmo jeito que eu amava a Lily. Talvez até mais. Emily olhou para cima, com os olhos calorosos, mas incertos. Às vezes me pergunto, sussurrou ela, se sou apenas uma substituta para a vida que você perdeu. O rosto de Alexander se suavizou. Você não é. Ele não disse mais nada. Não precisava. Seus olhos diziam tudo. Gratidão, admiração e algo mais frágil. Esperança. Ao fechar a caixa, sua mão roçou a dele. O toque foi breve, mas algo no ar mudou. Ela lhe deu um pequeno sorriso cauteloso. Lá fora, o último dos repórteres havia ido embora. A propriedade estava silenciosa novamente, mas algo havia mudado dentro de suas paredes. O amor não fora declarado, ainda não, mas começara a crescer. O sol filtrava-se pelos galhos do velho salgueiro, lançando sombras suaves no gramado bem cuidado atrás da propriedade Thor. Uma toalha de piquenique xadrez estendia-se sob um grande carvalho, salpicada de migalhas de sanduíches e copos de plástico brilhantes. A risada de Rose ecoava enquanto ela perseguia bolhas pela grama, seus pezinhos balançando de alegria. Emily sentou-se na toalha, com os cabelos descalços refletindo a luz da tarde, tomou limonada enquanto observava a filha. Alexander sentou-se a alguns metros de distância, de pernas cruzadas, observando as duas. Ele nunca gostara de piqueniques antes. Pareciam encenados, artificiais, como sessões de fotos para outras famílias. Mas isso era real. A brisa, o riso, o leve caos de uma criança pequena e duas pessoas descobrindo o que significava estarem juntas. Isso fez seu peito ficar quente e pesado ao mesmo tempo. Cuidado, Rose, Emily gritou enquanto a menina disparava em direção à pedra. Mas o aviso chegou tarde demais. Rose tropeçou na beira do caminho do jardim e caiu com um grito agudo. Suas mãos rasparam na pedra. Emily se levantou rapidamente, com o coração disparado, mas Alexander foi mais rápido. Ele a alcançou primeiro, erguendo a criança soluçante em seus braços com a delicadeza praticada. Ei, está tudo bem, querida, eu te peguei, murmurou ele, limpando a terra dos joelhos dela. Então aconteceu. Em meio às lágrimas, Rose agarrou-se à camisa dele e gritou, papai. O tempo parou. Alexander congelou, o coração batendo forte contra as costelas. Emily, a meio caminho deles, parou no lugar. Por um segundo, ninguém se moveu. Rose enterrou o rosto no pescoço dele, ainda fungando, Alexander lentamente ajoelhou-se na grama, abraçando-a a seus braços se apertaram instintivamente, protetoramente. E então, sem aviso, as lágrimas vieram. Ele não soluçou. Ele simplesmente a abraçou e chorou baixinho, o som de sua vozinha ecoando por cada recesso dentro dele. Emily se ajoelhou ao lado deles, seus próprios olhos brilhando. Ela nunca chamou ninguém assim antes, ela sussurrou. Alexander olhou para cima, sua voz rouca. Eu não esperava sentir tanto. Emily colocou a mão gentilmente em seu braço. Alexander, você quer fazer parte de nossas vidas? Não como alguém consertando o passado, mas como alguém construindo um futuro. Ele não hesitou. Ele assentiu. Eu quero. Mais tarde naquela noite, enquanto a casa se acomodava em seu ritmo noturno, Emily encontrou uma única flor na mesa de jantar. Era uma orquídea roxa, a favorita de Lily. Nenhum bilhete, nenhuma explicação, mas ela sabia que era uma promessa. Alexander a observou encontrá-la da porta. Ele não disse nada, apenas encontrou seu olhar. Ela sorriu, tocou as pétalas e então olhou para ele com uma suave compreensão. Naquela noite, depois que Rose adormeceu, aninhada em seu coelhinho de pelúcia favorito, Alexander sentou-se em frente a Emily na sala de estar. A lareira tremeluzia fraca. Ele estendeu a mão pelo espaço e pegou a mão dela. Eu não quero que você vá embora, ele disse. Nunca. Emily exalou, seu peito subindo com algo como alívio, mas também preocupação.
E o que acontece quando as pessoas começam a fazer perguntas de novo? Quando a imprensa quer saber quem eu sou? Você quer? Alexander olhou em seus olhos, sua expressão aberta, desprevenida. Eles saberão. Você é a mulher em quem confio. A que salvou minha vida. Ele fez uma pausa. E se levar um tempo até contarmos tudo ao mundo, tudo bem também. Emily assentiu. Então ficamos. Por enquanto. Ele sorriu. Para sempre. Se você quiser. Lá fora, o jardim brilhava com a última luz do dia. Lá dentro, no espaço entre a dor e a cura, algo novo havia começado a crescer. Uma família não construída por sangue, mas por amor. A propriedade Thor não parecia mais uma fortaleza. Ao longo dos meses, ela havia se suavizado, as paredes, antes ecoando com silêncio, agora zumbiam suavemente com vida. Risadas pela manhã, música na cozinha, pequenos passos no corredor. Emily estava parada na porta da frente, amarrando os sapatos. Seu cabelo loiro estava preso em um coque impecável, com uma pequena pilha de livros didáticos debaixo do braço. Ela olhou por cima do ombro para Alexander, que se encostava casualmente no batente da porta, tomando café. A orientação começa às 10, disse ela, com a voz carregada de nervosismo. Você vai ser brilhante, respondeu ele. Eles têm sorte de ter você. Ela sorriu, beijou-o no rosto e saiu. Rose correu atrás dela, com a mochila balançando e os braços abertos. Espera. Mamãe esqueceu sua caneta da sorte. Emily riu, pegou a filha no colo e a girou no ar. Alexander os observava da varanda, com o peito cheio. Há apenas alguns meses, nada disso parecia possível. O sonho de Emily de voltar a cuidar da alegria aberta e destemida de Rose. E, no entanto, ali estavam eles, tecendo uma nova vida, um fio de cada vez. Lá dentro, a sala de estar também havia mudado. Os arranjos rígidos, os cantos intocados haviam desaparecido. Em seu lugar, uma tenda de brincar, uma estante forrada com histórias infantis, na parede central, uma nova pintura. Era o giz de cera e a aquarela de Rose sobre papel grosso, 3 figuras de mãos dadas sob um céu azul, uma alta, uma de vestido e uma pequena de cabelo cacheado. Acima delas, um sol torto sorria. Alexander o emoldurara ele mesmo. Família, Rose escrevera em letras garrafais no topo. Ele o pendurara na sala de estar sem dizer uma palavra. Mas quando Emily o viu, ficou parada por um longo momento. Sua mão roçou na dele enquanto ela sussurrava, obrigada. Numa tarde chuvosa, sentaram-se juntos no jardim, o guarda-sol do pátio protegendo-os da garoa. Rose dançava descalça nas pedras molhadas, rindo enquanto as gotas de chuva beijavam suas bochechas. Alexander estendeu a mão e tirou uma mecha de cabelo do rosto de Emily. Eu costumava ter medo da chuva, murmurou ele. Ela olhou para ele, e agora ele observava Rose girar em círculos, com os braços estendidos como asas. Agora parece uma segunda chance. Emily descansou a cabeça em seu ombro. Passei anos temendo a próxima despedida. Agora acredito no amanhã novamente. Eles ficaram sentados em silêncio, deixando a chuva suave lavar seus pensamentos. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, Rose subiu no colo de Alexander, segurando um álbum de fotos que Emily havia desenterrado de um projeto de brechó. Conte-me de novo, disse ela, apontando para uma foto. Alexander sorriu. Aquele foi seu primeiro dia no zoológico. Você alimentou as cabras e gritou quando uma lambeu sua mão. Ela riu, enterrando o rosto no peito dele. Você é o melhor, papai. Ele fechou os olhos, abraçando-a com força. Eu tive a melhor professora, sussurrou. Naquela noite, depois que Rose foi para a cama, Alexander caminhou sozinho pelo jardim. As flores que Emily havia plantado agora desabrochavam livremente. Entre elas, um pequeno grupo de orquídeas roxas. Ele parou perto delas, ajoelhando-se, os dedos roçando as pétalas. Oi, Lily, disse ele suavemente. Espero que você goste do jardim. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso aliviar um pouco mais do que ontem. Quando voltou para casa, Emily o encontrou na porta, descalça e brilhando à luz de velas. Ela estendeu a mão para ele. Estamos em casa, não estamos? Perguntou ela. Ele assentiu. Sim, finalmente estamos. E sob o zumbido silencioso da chuva e da esperança, eles entraram juntos no calor. A dor nunca desaparece, a história parecia sussurrar, mas ela se suaviza quando segurada por mãos que escolhem o amor em vez do medo. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu a dor silenciosa da perda, o calor de uma segunda chance ou a cura suave de um amor inesperado,
então convidamos você a ficar conosco em histórias que arrepiam por dentro. Trazemos histórias poderosas de resiliência, redenção e a beleza da conexão humana. Toda semana, compartilhamos histórias que vão te emocionar, te fazer sorrir e te lembrar do que realmente importa. Se você acredita no amor que cura, em famílias que se formam das formas mais inesperadas e no tipo de momentos que permanecem na sua alma, inscreva-se no nosso canal. Clique em curtir e ative as notificações para nunca perder uma história que pode mudar o seu dia, a sua vida. Obrigada por assistir. E lembre-se, a linguagem mais bonita não precisa de palavras, apenas de um coração disposto a ouvir. Até a próxima história.